Vamos abrir a nossa Bíblia sem mais demora. O livro do profeta Ezequiel. Quantos estão alegres aqui nessa noite? Amém. O Espírito Santo está aqui. Essa quarta-feira da palavra. Irmãos, ainda a caixinha de oração está aqui. Nós vamos permanecer, amém? Com essa caixinha de oração. Nós vamos estar apresentando até final desse ano, amém? E eu creio também que ela vai permanecer o ano que vem também, em nome de Jesus. Aqui nós vamos estar colocando os nossos pedidos de oração, apresentando, e eu creio que Deus dará a nós as coisas que nós necessitamos, amém? Profeta Ezequiel no capítulo 37. Aleluia. Uma palavra muito conhecida, mas o Senhor revela a palavra dele, amém? Cada vez que nós ministramos, o Senhor traz uma revelação nos nossos corações, amém? Profeta Ezequiel 37 e o verso 7 em diante. Diz assim: então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. Pai Santo, Pai amado, fala conosco através da Tua palavra, porque nós necessitamos de ouvir a Tua voz, pois o Senhor, Pai, está conosco, e nós cremos que o Senhor fala conosco através da Tua palavra. Fala conosco nessa noite, em nome de Jesus, amém, queridos? Irmãos, aqui os irmãos já conhecem esta palavra do vale de ossos secos, e aqui eu quero dar o tema desta palavra: crescendo sobre o vale. E quando esta palavra a gente ministra, a gente vê que nós podemos ouvir esta palavra com fé, porque muitas coisas que nós vamos ministrar aqui faz parte, às vezes, do vale que nós estamos vivendo. E aqui nós vemos que primeiramente o Senhor chama o profeta Ezequiel, toma ele em visão, leva ele para um vale de ossos secos. Aqui nós vemos que o profeta Ezequiel agora vai deparar um cemitério aonde só tinha ossos, e mesmo assim, quando ele olhava, os ossos do corpo estavam no lugar, outro estava no outro, longe do corpo. E aqui nós vemos que era uma coisa impossível para se realizar naquele vale de ossos secos. Mas quando Deus nos chama e nos faz a promessa que nós vamos vencer, nós temos que ser obedientes a Deus. E Ezequiel, nesse momento, com os olhos carnais, jamais ele poderia entender o que Deus queria trazer através do vale de ossos secos. Nas nossas vidas, muitas vezes nós vamos para o vale com nossos olhos carnais, jamais poderemos acreditar que Deus pode mudar alguma coisa no nosso vale. Se nós olhar com os olhos carnais, jamais nós vamos entender os propósitos de Deus para as nossas vidas. Mas o profeta Ezequiel, ele obedeceu ao ouvir a voz de Deus, ao Senhor levar ele em espírito. E quando ele viu aquele vale de ossos secos, houve uma pergunta de Deus para a vida dele:
Ezequiel, poderão reviver esses ossos? E às vezes Deus tem perguntado para mim e para você: poderão o milagre acontecer nesse vale que você está vivendo? Poderão algumas coisas mudarem dentro desse vale que você está vivendo? Mas Ezequiel sabia do poder de Deus. O profeta Ezequiel sabia que Deus poderia fazer o que ele quiser. Ele tinha poder para realizar o que ele quer. E o profeta Ezequiel, então, ele joga a responsabilidade para Deus, dizendo: Senhor, tu podes. E quando nós nos encontramos nesse vale, Deus pergunta para nós, e nós falamos para Deus: Deus, nós sabemos que tu podes. Nós sabemos que nada é impossível para o Senhor. O livro de Jó fala que os planos de Deus jamais serão frustrados, jamais. Os planos de Deus jamais vai frustrar na minha vida e na tua vida. Então, irmãos, se há um plano de Deus, mesmo em meio ao vale, Deus pode concretizar o milagre na nossa vida. Mesmo sobre o vale, Deus pode fazer acontecer algo novo na nossa vida. E aqui nós entendemos que Deus agora fala com o profeta Ezequiel: eu preciso agora que você seja boca de Deus. Preciso que você profetize. Eu preciso que você profetize sobre esse vale de ossos secos. E muitas vezes Deus quer te usar, quer me usar para profetizar em meio a alguns vales na nossa vida. Deus pode muito bem pegar e fazer e realizar, como Deus poderia pegar aquele exército e pôr de pé sem precisar do profeta Ezequiel. Mas Deus precisa de mim, de você, para profetizar sobre o vale que nós estamos vivendo diante da nossa vida. Deus quer que você seja uma boca profética para a situação que você está vivendo. Deus quer que você seja uma boca profética para profetizar naquilo que não tem mais esperança, para que Deus pode tomar o controle e começar a assumir aquela situação. Então Deus disse: Ezequiel, profetiza sobre esse vale. E a Bíblia fala que o profeta Ezequiel obedeceu e começou a profetizar sobre aquele vale. E a primeira coisa que aconteceu quando ele começou a profetizar sobre o vale, a Bíblia fala que começou a juntar osso. Cada osso que estava distante, já estava longe daquele corpo, começou agora os ossos se ajuntarem. Cada peça na sua peça. Deus é tão perfeito que Deus faz um milagre perfeito. Mas a situação daqueles ossos, Deus só começou a mostrar um pouco do poder dele para o profeta Ezequiel. Deus queria levar o profeta Ezequiel numa grande dimensão, mostrar para ele que poderia realizar a obra muito mais. Talvez, irmão, só o osso no osso, muita gente já está satisfeita. Tá bom, não precisa realizar mais nada. Deus já fez isso. Mas Deus tem muito mais para nós. Deus quer te levar muito mais além do que você imagina. Deus quer que você passe dessa etapa para uma etapa maior para a tua vida. E agora Deus começa a falar para o profeta Ezequiel: olha, ainda não acabou. E Deus pergunta ao profeta Ezequiel: será que nesses ossos pode ser restaurado pele, tendões, nervos, carne? E o profeta Ezequiel começa agora
Falar para Deus: Deus, tu podes. Você vê aqui que o profeta Ezequiel jamais duvidou do poder de Deus. Jamais o profeta Ezequiel duvidou daquilo que Deus poderia fazer naquele vale de ossos secos. O maior problema da nossa vida no meio do vale é duvidar do que Deus pode fazer para nós. O maior problema é duvidar do poder de Deus quando nós estamos no vale. E quando nós estamos no vale, Deus pergunta: será que você possa sair dessa situação? Será que você pode ter uma mudança de plano na sua história? E às vezes você vai falar: será? Estou tanto tempo esperando e eu não estou vendo nada acontecendo. Esse vale não acaba. Esse vale parece que é eterno. Esse vale parece que já chegou, já estacionou aqui na minha vida, e parece que sai dia, entra dia, eu estou só nesse vale, nada está mudando. Mas aqui nós entendemos que o profeta Ezequiel jamais duvidou. E ele disse: Senhor, tu podes, só pode realizar qualquer obra. Ele disse então: mais uma vez eu quero que você seja boca e profetiza. E a Bíblia fala que Ezequiel então obedeceu a voz de Deus e começou a profetizar sobre aqueles ossos. E a Bíblia fala que ali então houve carne sobre aqueles ossos, tendões, nervos, e ali começaram então aquele exército. Se formou, mas ainda não era suficiente. Deus não queria somente os bonecos. Deus não queria somente que eles ressuscitassem ali e tornassem um boneco sem fôlego, sem vida. Não. Mas Deus queria trazer o Espírito sobre aqueles ossos. E Deus prova Ezequiel mais uma vez. E Deus pede para o profeta Ezequiel profetizar o Espírito de Deus sobre aquele vale de ossos secos. E quando ele começa a profetizar, a Bíblia fala que houve um ruído, um rebuliço, um vento que veio dos quatro cantos e começaram agora a soprar sobre aquele vale. E a Bíblia fala agora que trouxe agora e reviveu aqueles ossos, aquele cemitério que estava morto. Agora Deus trouxe em visão aquilo que não tinha esperança, aquilo que estava acabado, aquilo que estava morto, aquilo que não tinha mais nada a fazer. Deus provou para o profeta Ezequiel que ainda tem jeito quando Ele quer, ainda tem jeito quando Deus está na frente, que ainda tem jeito, tem esperança quando Deus está no controle da minha vida e da tua vida. Nesse vale você não está sozinho, nesse vale você só pode ser boca para profetizar, o resto Deus vai começar a mover na sua vida. Quando você profetiza e não desiste, Deus está trabalhando em favor da nossa vida. Pode estar agora, irmão, somente nos ossos, pode estar somente a estrutura, mas Deus, Ele é fiel àquele que começa a boa obra, Ele vai acabar. Ele não é o Deus que começa um projeto e deixa no início e deixa no meio, mas aquele que começa, Ele é fiel para ir até o final. Se Ele começou algo na sua vida, você pode ter certeza que Ele vai concretizar. Se Deus te prometeu, às vezes o vale, irmãos, é um lugar onde nós passamos de lapidação. O vale muitas vezes é um lugar onde nós podemos conhecer mais o poder de Deus. O vale é um lugar, às vezes, onde nós podemos mais confiar em Deus, mais exercitar a nossa fé. Passar no vale não é por acaso, porque vale também é lugar de milagre. A Bíblia fala que o choro pode até durar uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer.
Talvez, irmão, nós passamos pelo vale, mas esse vale, ele vai nos ensinar a ser perseverante. Esse vale vai nos ensinar a ter ousadia para acreditar naquilo que Deus tem para a nossa vida. Esse ano foi um ano de vale. Esse ano de 2020, todo mundo passou por um vale. Todo mundo tem algo para contar sobre esse vale. Mas eu tenho certeza que muitos também têm experiência do que passou no vale. Muita gente aprendeu com esse vale que tem passado. Uns que não sabia administrar, aprendeu a administrar. Uns que não sabia valorizar aquilo que tinha, começou a valorizar aquilo que tinha. Muitos que achou que tinha era pouco, começou a achar agora, eu achei que era pouco, mas eu tenho é muito. O vale é para nós enxergar que Deus, Ele tem cuidado de nós em qualquer situação, seja no vale. Deus está conosco para nos dar a vitória. Quem crê nessa noite? Então aqui, irmãos, como sobreviver no vale? Como sobreviver num vale? Primeiro, na oração. Nós não vamos conseguir vencer o vale se nós não orarmos. A Bíblia vai dizer em Mateus capítulo 7, 7 ao 11, diz: pedir e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que recebe e busca encontra, ao que bate abre-se-lhe-á. No vale, a primeira coisa que nós temos que aprender é perseverar na oração. Quando você dobra o seu joelho, você pede misericórdia para Deus, você pede solução para Deus, e quando você bate, o Senhor está pronto a abrir a porta do céu. Quando você pede, o Senhor está pronto para atender as nossas necessidades. E algo interessante aqui, quando nós buscamos, nós encontramos aquilo que nós queremos. Deus dará a resposta para os teus filhos. Sabe por quê, irmãos? Nenhum pai quer o mal para os filhos. O filho pode estar passando por maior vale. O filho pode ter errado de todas as formas. Ele vai passar por um vale, mas jamais o pai vai abandonar. Sempre o pai vai estar abraçando, vai estar em oração, vai estar aconselhando. Por quê? Aqui diz mais ainda: qual dentre vós, homem, que pedindo-lhe um pão ao seu filho, lhe dará uma pedra, ou pedindo-lhe um peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que estás no céu dará bens o que lhe pediram. Sabe o que acontece, irmãos? Nós temos que entrar em ação. Oração, ela divide orar e ação. Quando você entra em ação, o Senhor reage em seu favor. Algo interessante, aqui vai dizer pedir. Nós estamos pedindo, né? Entrou em ação, no meio do vale, você está pedindo. E quando fala vos, dar-se-vos-á, o Senhor tem uma reação. Ele está agindo. Ele está operando naquilo que nós estamos pedindo. Buscai, nós estamos entrando em ação e oração, e o Senhor agora está reagindo em nosso favor. Encontrareis.
Batei, nós estamos entrando em ação, batendo. E Deus entra em ação, abrir, Ele vai abrir a porta quando nós batemos. O vale é assim. Nós aprendemos no vale que nós temos que perseverar. E no meio do vale o Senhor dará a nós a resposta àquilo que nós buscamos ao Senhor. Duas coisas importantíssimas que nós temos que fazer: perseverança em oração. As duas coisas é perseverar e estar em oração. Atos 2:42 diz: e perseverando na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. No vale nós precisamos ser fortes. Crente que não tem comunhão com Deus e não ora, irmãos, não aguenta passar no vale. Ele vai olhar aquele exército de ossos e vai virar as costas e vai embora. Ele não vai perseverar, ele não vai deixar Deus agir, ele vai desistir. Ele vai deixar a dúvida entrar no coração dele. O crente, ele precisa ser otimista nesse momento, ele tem que ser otimista. Eu estou nesse vale, eu estou passando por esse momento difícil, mas eu sei que isso aqui não vai durar para sempre. Eu sei que tudo tem um começo, mas tem um final. Não tem, irmão, dor que dura para sempre. Não tem problema que dura para sempre. Pode começar aqui, mas quando você é otimista, você vai dizer: eu creio que o meu Deus vai levantar em favor da minha vida. Jó 19:25, ele creu que há um Deus que ia levantar em favor da vida dele. Há um Redentor que vai levantar em favor da minha vida e da tua vida. Jó, ele diz: mesmo os meus ossos descendo à sepultura, há um Deus que vai levantar em favor da minha vida. Jó jamais desistiu. E olha o tamanho do vale de Jó. Jó não viveu qualquer vale. Jó viveu um vale. Muitas pessoas pensam: Jó perdeu a riqueza hoje, perdeu os filhos hoje. Não foi assim em seguida, não, irmãos. Não foi tudo num dia. Mas Jó, ele foi um tempo passando pelo vale da sombra da morte ali, mas estava rompendo. Perdia riqueza, perdia filhos, perdia saúde, mas ele ainda acreditava que Deus era com ele. Ele acreditava que no meio do vale dele, Deus era o Redentor dele. E no meio do nosso vale nós temos que acreditar que Deus é o nosso Redentor. E no meio do nosso vale nós temos que acreditar que o nosso Deus, Ele vai levantar sobre a nossa vida. E nós vamos conseguir passar por esse vale. E aqui, quantos que nós encontramos quando está passando por um vale? Pessoas pessimistas. Se você conta alguma pessoa sobre a tua vida que você está passando, vai dizer: você está desviado, é que você não está orando, é que você não é fiel a Deus, é que você é fraco. Irmão, vale, ele vem para todo mundo. Eclesiastes 9, se não me engano, diz que todo dia mal, todos nós que estamos aqui na terra, está sujeito ao dia mal. Todos nós que estamos aqui na terra é sujeito a passar por um dia mal, por um dia difícil, por um vale. Então nós estamos sujeitos a isso. Não tem esse evangelho triunfalista. Não tem esse evangelho de super-heróis, que não vai passar por um momento difícil de vale, que não vai passar por um momento de dificuldade, que não vai enfrentar guerras nas suas vidas. Não tem.
O Senhor, Ele não prometeu esse evangelho não, irmãos. Jesus também passou por essas aflições, e Jesus disse que nós ia passar também por esses vales. É necessário que nós perseveramos como Jesus perseverou para vencer, para que nós podemos ter a nossa vitória. Quem crê nessa noite? Existe vale das lágrimas. Tem pessoas que choram, tem pessoas deprimidas, tem pessoas que entram até em depressão, porque o vale é tão grande, irmãos, que eles precisam isolar, precisam tomar remédio para controlar, precisa esquecer de tudo na vida, porque o vale das lágrimas é o vale que eles estão passando por um momento que eles acham que não vai conseguir, e somente consegue chorar, chorar, chorar. Mas no Salmo 35 diz: porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A ira de Deus vai durar só um momento. É só um momento que Deus vai provar nós. É só um momento que nós vamos passar por um vale. Mas Ele prometeu que através desse momento também, que nós passamos pelo vale, Ele dá a resposta para nós. Hoje nós podemos estar chorando, hoje nós estamos querendo estar longe de tudo, queremos esquecer de tudo, queremos isolar, queremos somente, irmãos, estar ali dormindo para esquecer tudo. Mas também o amanhã virá de alegria para a nossa vida, que nós vamos contar testemunho dizendo: o Senhor levantou em favor da minha vida, o Senhor resolveu aquilo que eu precisava, o Senhor entrou em ação na minha vida, o Senhor fez aquilo que eu achava que não tinha mais esperança. O Senhor, Ele é o Deus da minha vida. Há um momento, mas há um Deus que está sobre todas as coisas. Irmãos, eu acho um versículo aqui tão bacana. 2 Crônicas 7,14 vai dizer assim: e se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aqui nós vemos o primeiro momento. Muitas pessoas pegam esse versículo e dizem: olha, o Senhor está falando para o ímpio, o Senhor está falando para o macumbeiro, o Senhor está falando para o espírita, o Senhor está falando para o maçom. Não. Quem é o povo de Deus? Se o meu povo, o povo de Deus é aquele que chama o nome de Jesus, é aquele que crê no Deus vivo e poderoso. Ele diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Nós pretendemos que humilhar diante do Senhor, irmãos. Você quer que Deus faça um milagre na tua vida? Humilhe aos pés do Senhor. Reconheça que você não dá conta sozinho. Reconhece que talvez você não vai conseguir resolver o seu problema no seu vale, você sozinho, que sem Deus você não pode resolver. Humilhar é reconhecer que nós não somos nada, que Deus, só Ele pode mudar a história da nossa vida. Ele disse mais: se humilhar e orar. Orar, quando nós estamos no vale, é conversar com Deus. É você pegar uma cadeira e bater um papo com Deus, um diálogo com Deus, e dizer: Senhor, senta aqui do meu lado, preciso ter uma conversa contigo. E às vezes nós imaginamos Deus tão distante, mas quando nós chamamos Ele para perto, é a mesma coisa de nós estamos conversando com a nossa esposa, com o marido, com o pai, com o amigo. Senhor, vamos bater um papo aqui, vamos entrar no nosso quarto e vamos ter um particular com Deus. E nós começamos a conversar, e oração é conversar com Deus.
Oração é você falar com Deus, é você rasgar o verbo, dizer: Senhor, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Sabe como é que Jeremias orou? Jeremias 7:21, não se me engano. Sabe como é que Jeremias falou para Deus? Olha, Jeremias não era qualquer um, era vaso, era profeta. Jeremias falou assim: Senhor, o Senhor me enganou. Ele quis dizer: Senhor, o Senhor me usou, o Senhor me enganou. Falou com Deus. Era o sentimento que Jeremias estava no coração. Mas ele foi sincero, ele estava achando: Deus só me enganou, me prometeu tudo, mas eu fui enganado. Sabe por quê, irmãos? Todas as profecias que Jeremias entregou só concretizou quando Jeremias morreu. E Jeremias queria ver tudo acontecendo. E às vezes nós também temos que ser sinceros com Deus. Senhor, estou aqui me humilhando diante do Senhor, estou conversando contigo, a minha situação não está fácil, estou passando por esse vale, eu aceitei Jesus e eu creio num Deus Todo-Poderoso, a minha vida tem que mudar. Eu quero que o Senhor, Pai, quebre esses embaraços da minha vida. Senhor, a minha vida como é que está? Está amarrada, as coisas não andam, eu estou nesse vale há muito tempo, Senhor, eu preciso da minha vitória. Eu não quero viver desta forma. Fala comigo que eu tenho que mudar para que o Senhor possa movimentar as águas em meu favor. Então o segredo é você ser sincero com Deus. É você abrir a boca e dizer: Senhor, eu vou falar tudo hoje. Eu vou conversar contigo, como um filho conversa com o pai, na intimidade. E eu quero a resposta do Senhor para a minha vida. Então, irmãos, orar é conversar com Deus. Ele diz: buscar a minha face. No meio do vale nós devemos buscar intimidade com Deus. Buscar a face do Senhor é buscar a intimidade com Deus. No meio do vale nós temos que ter esse relacionamento, ser íntimos com Deus. Sabe o que acontece? A Bíblia vai dizer: com Miriam eu falo sonhos e visões, mas com meu servo Moisés eu falo face a face. Porque Moisés tinha um relacionamento, uma intimidade de conversar, de abrir o verbo com Deus também. Até Moisés disse: Senhor, se alguém aqui que o Senhor tem que matar, é eu, o Senhor mata eu. Quando Deus resolveu matar o povo do deserto, não é verdade? Eu não sou melhor do que meus pais. E às vezes nós temos, irmãos, que rasgar o verbo e falar para Deus: Deus, olha aqui, Senhor, vou conversar, vou ser sincero com o Senhor. Eu preciso que o Senhor ouve o meu clamor. Então é necessário que nós tenhamos intimidade com Deus e converter dos maus caminhos. Qual que é os maus caminhos, irmãos? É reconhecer todo dia que nós somos pecadores. Conversão não é há 20 anos, não é há 30 anos, não é 40 anos atrás, mas conversão é todo dia, quando nós dobramos os nossos joelhos: Senhor, eu sou o mais miserável dessa terra. Como o apóstolo Paulo diz: eu sou o esterco dessa terra. Eu preciso, Senhor, que o Senhor me renova. Eu preciso do Senhor. Eu conheço que eu não sou nada. É se humilhar diante do Senhor, é buscar a face do Senhor, é reconhecer, converter dos maus caminhos. Porque, irmãos, talvez nós achamos que somos santos, que não pecamos. Quem é nós? Se nós não peca no agir, nós peca na mente. Se nós não peca na mente, nós peca no falar. Então todos nós temos que reconhecer que somos os mais miseráveis dessa terra, que nós somos dependentes de Deus, que sem a presença de Deus nós não somos nada. O que eu posso olhar, irmão, é quantos vales eu passei e quantos vales Deus me tirou, quantos vales você passou e quantos vales Deus te tirou. Então há um tempo para todas as coisas.
Há um tempo de Deus para a minha vida, há um tempo de Deus para a sua vida. Deus não vai deixar você morrer nesse vale. Deus não vai te esquecer nesse vale. Esse vale tem um tempo determinado na minha vida e na tua vida. Esse vale tem a hora marcada na minha vida e na tua vida. O Senhor fará algo sobrenatural na nossa vida. Eu creio que o Senhor pode fazer uma virada na nossa vida, irmãos. Eu creio que você hoje pode ter chegado aqui arrastado, choramingando, pode ter chegado aqui, irmãos, descontente com a vida, desanimado, mas no outro dia você pode chegar no testemunho. Irmão, sabe o que aconteceu na minha vida ontem? O Senhor mudou a minha história. Eu achava que não tinha mais jeito, eu achava que não tinha mais esperança para mim, eu achava que estava tudo perdido, mas ontem Deus ouviu a minha oração, entrou na minha causa e começou a movimentar as águas a meu favor. Deus começou a mudar dentro do meu lar, Deus começou a mudar dentro do meu trabalho, Deus começou a mudar dentro da minha empresa, Deus começou a mudar dentro do meu casamento, Deus começou a mudar a minha vida espiritual. Então Deus começou a movimentar, e Deus começou a me tirar sobre aquele vale que não tinha mais esperança. Deus começou a trazer a esperança. Deus vai trazer esperança para a sua vida aqui nessa noite. Você não saiu da sua casa por acaso, você não veio aqui por acaso, mas o Espírito Santo te trouxe para te dizer que nesse vale você não vai morrer, que nesse vale você não vai ficar. A única coisa que Ele quer que você faça, seja um profeta no meio do teu vale, seja um profeta de Deus no meio da tua causa. Chega na tua casa hoje e diz: eu não aceito isso, eu profetizo que isso aqui vai mudar. Chega no teu trabalho e diz: eu profetizo que isso aqui vai mudar. Eu não aceito derrota, eu não aceito esse vale, eu tenho um Deus que está comigo, e eu creio e profetizo que no meio desse vale de ossos secos, Deus vai mudar a minha história. Eu não aceito a minha família perdida, porque a Bíblia disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E eu profetizo no meio desse vale que a minha família vai estar dentro da casa do Senhor. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus que o meu casamento vai ser abençoado, não vai ser perdido nesse vale, porque Deus está no controle de tudo. Fica de pé nessa noite. Eu quero orar contigo nessa noite. Eu quero ser boca de Deus aqui para a tua vida e profetizar na sua vida. E que você nessa noite seja boca de Deus aqui e profetiza aonde está o vale, aonde você precisa do milagre. E ainda tem esses pedidos de oração que está no altar. O Senhor está trabalhando. Se você pôs o nome de filho, de parente, qualquer situação, nós estamos clamando. E eu creio que no meio desse vale o Senhor vai ouvir o clamor da igreja. Feche seus olhos. Senhor Deus, há pessoas aqui nessa noite, Jesus, que têm clamado ao Senhor por respostas, por socorro. Há pessoas dentro dos lares, Pai, assistindo agora esta pregação. Há pessoas que estão desesperadas, já não sabem o que fazer porque esse vale não passa. Estão passando por um vale de desespero, um vale das lágrimas. E eu quero profetizar no lar dos teus filhos nessa noite. Eu quero profetizar na vida dos teus filhos aqui nessa noite. Eu quero ser boca de Deus aqui. Eu quero profetizar, ó Pai, que esse vale vai passar. Eu creio, ó Pai, que esse vale, o Senhor tem um propósito, e o Senhor vai mudar a história aqui através, ó Pai, da perseverança dos teus filhos. Pai, nós estamos aqui, ó Pai, nós não veio a passeio, mas nós viemos aqui porque nós cremos que aqui é um lugar de oração, e lugar de comunhão, lugar de exercitar a nossa fé um com os outros. E através de cada um que está aqui, Jesus, nós agora juntamos a nossa fé. E através, ó Pai, da fé dos irmãos,
Eu quero profetizar que algo novo venha acontecer ainda esse ano. Algo que está perdido, algo que não tem esperança, algo, ó Pai, que nós olhamos, não tem mais jeito, não tem como resolver esse problema. Eu quero nessa noite, junto com a tua igreja, clamar ao Senhor. Eu não sei qual área que os teus filhos precisam, eu não sei qual vale que eles estão passando, mas não existe impossível para o Senhor. Se alguma mãe está passando, ó Pai, com o filho nas drogas, no álcool, esse vale que está enfrentando agora, que o Senhor agora, ó Pai, entra nesse vale e começa agora, ó Pai, libertar de todo vício. Pai, se é na área financeira, sentimental, conjugal, dá resposta para esse vale nessa noite. Eu profetizo nesta noite, ó Pai, como Ezequiel profetizou sobre o vale dos ossos secos. Eu profetizo, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, que há mudança nessa noite, que Deus começa, ó Pai, a abrir os céus em favor dos teus filhos. O Senhor diz que a tua igreja é viver pela fé, e nós estamos aqui vivendo pela fé. É o Senhor que cuida do teu povo, e nesse vale nós não estamos sozinhos. Eu sei, ó Pai, que lágrimas aqui vai estar secando. Muitos que estão vivendo, ó Pai, o vale das lágrimas, o Senhor já está enxugando nessa noite. O Senhor já está começando a mudar a história. É o que nós, ó Pai, pedimos ao Senhor. Entra em ação em favor das nossas vidas. Amém, igreja? Toma posse da sua vitória. Saia daqui convicto daquilo que Deus tem para a sua vida. Saia daqui acreditando que nesse vale você não está só, que tem uma data para que Deus vai fazer algo. Pode ser hoje. Amém? Quer dar os avisos? Quarto domingo, né, irmãos? Nós estaremos aqui no culto de louvor e adoração. Dia 5 já é a rede de mulheres, né? Dia 5. Domingo nós estaremos aqui louvando, adorando ao Senhor. Convide pessoas para estar aqui conosco, para nós celebrar o nome do Senhor, em nome de Jesus. Quero agradecer a presença de todos os irmãos, que Deus pode abençoar cada um. Vamos orar agradecendo ao Senhor. Pai Santo, quero agradecer ao Senhor por cada vida que está aqui, e por cada vida, Pai, que está assistindo, Senhor. Todos que estão nos seus lares agora, acompanhando a palavra. Que o Senhor entre no lar de cada um, abençoando. Nos leva debaixo da tua mão poderosa, nos livra da bala perdida do homem sanguinário. Senhor Deus, eu peço ao Senhor nesse momento, que ao sair daqui, nós saímos debaixo das suas asas onipotentes. Que essa semana ainda o Senhor dá resposta para aqueles que precisam de resposta. Que essa semana o Senhor quebra os laços. Eu profetizo o desbloqueio espiritual. Tudo aquilo que está bloqueado para os teus filhos, tudo aquilo que tem bloqueado na nossa vida, tudo aquilo, Jesus, que nós estamos passando, momentos de vale, seja desbloqueado, dá vitória para nós. Nós agradecemos, Senhor, por tudo. Leva cada um debaixo da tua mão poderosa. O amor de Deus Pai, e as duas consolações do Espírito Santo, e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um. Vá em paz. Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus.